Opa, opa, opa! Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos abelhudos que estão aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Hoje estamos aqui juntos para falar sobre um tema muito perguntado por vocês. Vamos falar sobre a temporada de captura de abelha sem ferrão, a nova temporada que está chegando. Vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber para aproveitar 100% dessa temporada. Afinal, o mês de setembro já está quase chegando e com o mês de setembro, o que desperta? O que começa? A primavera! A primavera coloca as plantas em uma das fases mais produtivas delas, que é justamente o período reprodutivo, o período em que as plantas estão produzindo as flores que vão oferecer os recursos para as abelhas sem ferrão coletarem seu alimento. E é neste período justamente que as abelhas sem ferrão estão mais produzindo. O período em que as plantas se reproduzem é quando as abelhas sem ferrão produzem. E é justamente quando as enxameações acontecem em maior número. Então, se a gente souber como se preparar durante esse período e para aproveitar esse período, a gente vai ter os melhores resultados com as nossas capturas. Por isso, nesse aulão, nós vamos entender como aproveitar 100% da nova temporada de capturas de abelha sem ferrão. Mas antes, coloquem nos comentários, por favor, de onde vocês estão falando. Vamos nos conhecer um pouquinho melhor. Já vai digitando aí nos comentários sua cidade, seu estado. Se você for aluno abelhudo da turma nova, deixa aí nos comentários a nossa hashtag, ó, aluno abelhudo, hashtag curador da terra, que eu vou ficar de olho por aí. Ai, agora acho que voltou. Deu um probleminha no som e na imagem. Só confirmem para mim se vocês estão acompanhando. Se tá aparecendo o som e a imagem para vocês. Deixa eu ver. Aqui para mim tá normal. Só confirmem para mim. Aí, voltou. Aí, beleza, maravilha. Então vamos seguir. Bom, como eu estava dizendo, separem então papel e caneta para vocês anotarem tudo que a gente vai falar nessa aula de hoje, porque tem muito conteúdo para quem quer ter captura de sucesso nessa próxima temporada, tá? E sem mais delongas, já vamos começar com o conteúdo de hoje, porque olha, não sei se vocês acompanham as lives do Abelha no Mundo Afora, mas quanto mais folhinhas tem que eu separo do roteiro, maior e mais cheio de conteúdo vai ser o nosso encontro. Então, ó, esse tá carregado de conteúdo. Bom, antes de entender sobre as capturas de sucesso, sobre as enxameações, sobre como aproveitar 100% da nova temporada de captura que vai se abrir agora, que tá chegando no próximo mês, agora em setembro, a gente já tá na portinha, já vamos começar com essa nova temporada. A gente precisa entender o momento em que a gente tá agora. Primeira coisa, a gente tem algumas ondas de calor e de frio que estão prejudicando o desenvolvimento das plantas. Eu não sei se vocês estão acompanhando a meteorologia, previsão do tempo, ou até mesmo o clima na sua cidade, mas as variações de temperatura estão anormais. Então tem períodos de veranicos no meio do inverno que dão uma atrapalhada, dão uma desregulada nesse relógio biológico das plantas, o que consequentemente vai acabar também prejudicando, de certa forma, o relógio biológico, o desenvolvimento das colônias de abelha sem ferrão. Então, além disso, esses veranicos, eles acabam interferindo no estímulo prematuro das floradas de primavera. Olha só, isso é uma coisa importante para quem cria abelha. Florada significa muito, porque quando tem florada disponível, tem colônias coletando recurso, tem flores oferecendo néctar e pólen, tem abelhas coletando alimento. Então, esses veranicos estimularem o início da florada de primavera antes significa muito para nós meliponicultores, por exemplo. Porque se eles estimulam essas floradas de primavera a iniciarem antes do momento correto, que seria fim de setembro, início de outubro, para algumas regiões muda um pouquinho, como a gente vai ver ainda nessa aula, significa que a gente começa a conseguir capturar com grande eficiência, grande número, antes do previsto. Por quê? O ritmo de floradas ele vai ser consequentemente igual ao ritmo de enxameações. Eles são equivalentes. Quanto mais flores tem disponível, mais as colônias estão conseguindo coletar alimento. E quanto mais as colônias coletam alimento, mais elas se desenvolvem. Quanto mais as colônias se desenvolvem, mais rápido elas vão chegar no limite de desenvolvimento dessa colônia e, consequentemente, vão precisar se dividir naturalmente. Afinal, como vocês provavelmente já acompanharam em outras lives daqui do Abelhando Mundo Afora, uma colônia de abelha sem ferrão nunca para o seu desenvolvimento.
Uma colônia de abelha sem ferrão, quando chega no seu limite, ela precisa se dividir. E é por isso que é durante o período das floradas, que é quando as colônias estão coletando muito alimento, esse alimento ele oferece energia para os operários trabalham, estocam alimento, ocupam o espaço do ninho, aumenta o número de abelhas, ocupa tudo. Chega no limite que elas precisam se dividir. Por isso que a maioria das enxameações, a grande maioria, ocorre durante o período de floradas. Eu não estou falando que não ocorrem enxameações o resto do ano. Inclusive, já fiz lives sobre isso, sim. As enxameações ocorrem o ano todo. Só que, como eu deixei claro nas outras lives, e preciso deixar claro aqui, as enxameações em grande número, que é quando a gente consegue capturar uma grande quantidade de iscas, a gente consegue capturar várias espécies diferentes, acontecem durante o período de florada. Por isso, o momento que a gente está vivendo já é um momento agora, neste dia que estou aqui fazendo essa live para vocês, já é o momento de começar a instalar as iscas. Porque se esses veranicos estão antecipando as floradas de primavera, estão antecipando o período em que as plantas deveriam estar iniciando as floradas de primavera, significa que as capturas serão antecipadas. E quanto mais a gente espera para colocar isca, mais a gente posterga essa instalação de isca, o preparo das iscas corretas, maiores as chances da gente não ter resultado. Porque isso pode passar rápido. Como a gente viu, tá tudo muito bagunçado. Isso pode ser alterado de um momento para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Deixar de instalar isca, deixar de se preparar, deixar de fazer o correto para você ter as capturas de sucesso é deixar de ter capturas no fim das contas. Então, entendendo isso, ou seja, né, um resumo disso que eu falei para vocês, a gente está num período preparatório, mas já na portinha de começar a fazer as nossas capturas. Porque as enxameações começaram a acontecer, já estão começando a acontecer, mas de fato o melhor ainda está por vir, ainda dá tempo de se preparar, ainda dá tempo de preparar uma boa isca, pensar num bom local para instalação e começar a instalação agora nesse começo de setembro, tá? Entendido isso, eu quero explicar por região, e esse conteúdo que eu separei agora é um conteúdo muito importante. Eu quero que você pare o que você está fazendo nesse exato momento e preste atenção, se você ainda não tinha prestado atenção até esse momento da live. O conteúdo que eu separei agora é o conteúdo de enxameações por região do Brasil. Eu não dividi as regiões por bioma, porque extrapola os limites de bioma. A gente tem 6 diferentes regiões e cada uma dessas regiões do Brasil se comporta de uma forma diferente no ritmo de enxameação e, consequentemente, no ritmo de florada. Por isso que eu separei essas regiões com base nos calendários melitófilos, calendários apícolas e também no ritmo de florada das plantas. Tudo baseado em pesquisa científica, tá? Entendido que são 6 diferentes regiões, ao invés de você se atentar só à sua região, eu peço que você preste atenção para todas elas, que a gente vai fazer um panorama geral, tá? Eu quero começar então com a região sul do Brasil. E a região sul do Brasil, ela compreende os estados do sul do Brasil e também o sul do estado de São Paulo, que tem um clima muito próximo dos estados do sul do Brasil, tá? Bom, a gente sabe que essas regiões são regiões de clima frio e as estações do ano nessas regiões são bem marcadas, com características específicas e singulares por estação. Ou seja, a primavera tem característica de primavera com bastante flor sendo produzida, outono as folhas caem, no inverno as árvores, em grande maioria, estão sem folhas, no recesso do seu período produtivo, e no verão essas plantas estão no ápice do período produtivo, assim como na primavera. Então, as estações do ano são bem pontuadas e bem marcadas nessa região sul do Brasil. A florada na região sul do Brasil, ela vai de setembro a março, e ela tem um pico de outubro a fevereiro. Olha só que interessante. Então, essa região tem um pico de florada, as plantas nessa região estão produzindo mais flores no seu auge de outubro a fevereiro. É justamente os meses em que as colônias estão mais se desenvolvendo. Inclusive, ó, as enxameações para essa região voltou. Aí, voltou.
Estava falando sobre a região sul, sobre a florada da região sul do Brasil. A gente entendeu, então, que o pico é de outubro a fevereiro. Tá? As enxameações, então, vão acontecer o seu auge de setembro a fevereiro na região sul do Brasil. Então, todos vocês que estão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do estado de São Paulo e também nos países que fazem aí borda com esse estado, a região sul do Brasil como um todo, vocês têm ali as enxameações acontecendo de setembro a fevereiro, principalmente. Ou seja, já está quase começando. Para a região sul do Brasil, as enxameações já estão quase começando. E as principais espécies que ocorrem nessa região que podem ser capturadas, a gente tem a guaraipu negra, mandaçaia miqueque, a gente tem a manduri negra, já está aí muitas mirins, mirim saqui, mirim emerina, que pode ser capturada nessa região sul, a miringuaçu, tá? Então são mirindroliana, a gente tem escaptotrigonas como a tubuna, por exemplo, canudo, muitas espécies podem ser capturadas nessas regiões, e é justamente nesse período de setembro a fevereiro que a gente tem o pico de captura nessas regiões, tá bom? Bom, saindo da região sul, a gente tem a porção central do país, a região que representa a porção central do Brasil, né? Toda essa mancha central do nosso país. E essa região compreende o interior do sudeste brasileiro, então a gente pega interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, a gente pega interior desses estados, o centro-oeste todo e parte do norte e do nordeste do Brasil, né? Que tem essa mancha de cerrado no centro do nosso país. Essa região central, o bioma predominante é o cerrado e o clima, ele é marcado por duas principais estações. Eu quero que vocês percebam agora como muda de região para região. E como isso influencia o calendário de enxameação das espécies que a gente tem nessas regiões. Se a gente usa como base o mesmo conhecimento para aplicar nas nossas instalações, nas nossas capturas, a gente não vai ter resultados satisfatórios, porque cada região se comporta de uma forma, e não tem como a gente levar em consideração que uma região vai se comportar da mesma forma que a outra. Então vamos lá, ó. O bioma predominante, como a gente viu, é o cerrado, e ele é marcado por duas principais estações nessa porção central do país. Primeiro, estação quente e úmida, né? Uma estação chuvosa, que tem bastante chuva, normalmente um pouco mais quente. Segundo, estação fria e seca, onde as chuvas cessaram e a gente tem noites muito frias durante esse período, além de ser muito seco também. Clima desértico, né? Próximo do que é um clima desértico. De dia, muito quente, né? No caso do período de chuvas úmido, de noite, um frio intenso, mais seco. Tá? Nessas regiões, a florada ela acontece de março a outubro e o pico das floradas vai ser de julho a setembro. E as enxameações na porção central do país, elas vão acontecer de maio a outubro. Olha que loucura! O período contrário do período de enxameações que acontece para o sul do Brasil, que é um período semelhante para o sudeste também. Então, se você está na porção centro-oeste do Brasil, as enxameações para você vão acontecer preferencialmente de maio a outubro. Vão acontecer justamente no período de chuva, no período de florada. Lembra que eu falei que as enxameações acompanham as floradas? Se na sua região, durante a primavera, não está tendo florada, então durante a primavera não vai ter enxameação. É simples, é uma equação lógica, exata, é matemática. Tem que ter florada para ter enxameação. Então é justamente nesses períodos de floradas que a gente vai ter as enxameações nessas diferentes regiões. E, ó, para a região centro-oeste, as principais espécies que podem ser capturadas, a gente tem a manduri pantaneira, temos mandaçaia, temos mandaguari preta, temos jataí, temos iraí, temos friésio melita, então a gente vem com marmelada, moça branca, moça preta, algumas outras escaptotrigonas, rufiventres, ouriço amarelo do Planalto Central, que inclusive teve aluno abelhudo que capturou rufiventres em isca no Mato Grosso. Então, tudo dá para capturar nessas regiões, nesse período, utilizando o conhecimento correto para isso, tá bom? Bom, saindo da região da parte central do Brasil, a gente vai então para a região sudeste, o litoral da região sudeste principalmente, tá? O bioma predominante nessa região é o bioma da Mata Atlântica. A característica desse bioma é uma mata densa, com muitas plantas, muito úmida, uma mata alta, com árvores de grande porte, tem um clima ameno a quente, né? Então, durante o inverno, até porque as estações nessa região são bem marcadas, durante o inverno
tem umas temperaturas mais frias, durante o verão tem umas temperaturas bem quentes, um clima bem úmido, no inverno tende a ser um pouco mais seco, primavera, o ápice de floradas, outono, as plantas perdem um pouco das folhas. Então, assim como na região sul, a porção litorânea da região sudeste, ela também vai ter as estações do ano bem pontuadas. As floradas nessa região, elas ocorrem de julho a fevereiro, e o pico é de setembro a dezembro. Já as enxameações na região sudeste, litoral da região sudeste, onde eu tô aqui, por exemplo, Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo, então vai até lá o Espírito Santo, pegando desde ali do sul de São Paulo. Todo esse litoral da região sudeste é compreendido aqui por essa região e tem essas características principais. As enxameações nesse local vai acontecer então de agosto a janeiro, fevereiro, principalmente. Não quer dizer, e eu já adianto aqui, não quer dizer que isso que eu tô falando aqui é uma regra. Existem variações, as abelhas sem ferro são seres vivos, eu falo isso em todas as lives. Existem múltiplas variações, a gente tem que levar isso em consideração. Mas isso daqui é uma probabilidade, então é o que mais se aproxima, seguindo o comportamento das plantas, o comportamento das abelhas e o que as pesquisas científicas trouxeram pra gente, tá bom? Bom, as principais espécies aí da região sudeste, parte litorânea, a gente vem com bugia, vamos com MQA, né, Mandaçaí MQA, Mandaguari amarela, tem bastante aqui, uma região mais úmida, tem muita jataí, tem iraí, tem muita mirindroriana também, tá? Tem guaraipo, a gente tem guaraipo amarela na porção um pouquinho mais alta ali da serra, que também compreende essa região, tá? Então são espécies muito bacanas, todas têm como capturar em iscas PET, algumas um pouco mais difíceis, como a bugia, algumas mais fáceis, como a jataí, mas seguindo os conhecimentos que, inclusive, vamos conversar um pouquinho ainda nessa aula, vocês conseguem ter resultados de sucesso com essas capturas, tá? Próxima região, a região litorânea do Nordeste brasileiro, a região chamada de Zona da Mata Nordestina, também composta pelo bioma da Mata Atlântica, tá? São áreas de manguezal, áreas de restinga, é uma mata um pouco diferente do que a gente tem aqui no Sudeste, que é uma mata alta. A região da Zona da Mata Nordestina é uma região que compreende espécies de plantas de porte um pouco menor que quando comparado aqui com a região Sudeste, tá? Inclusive, modifica também o comportamento dessa região. As floradas nessa região litorânea nordestina, elas vão acontecer de dezembro a julho. E o pico vai ser de abril a junho. Olha só que interessante. É um tempo totalmente diferente de florada. As enxameações, pra você ter uma ideia, diferente do Sudeste aqui, que é de agosto a fevereiro, lá acontecem de abril a junho. Então a gente pega aqui pra gente o fim ali do verão, já começo do outono, mês de abril, né, até o mês de julho, junho, julho, já é inverno, pico do inverno aqui para a região sudeste, onde a gente já tem capturas muito reduzidas. Lá está no ápice de capturas ainda, no ápice das enxameações. E as principais espécies para essa região, a gente vem com urso nordestina, aí já vem com jandaíra, jataí, canudo, benjuí, né, que são escaptotrigonas, algumas mirins como a mirindroriana, Mandaçaí MQA, tá? Dependendo do estado ali do Nordeste ocorre, principalmente na Bahia. E por aí vai, espécies que são fáceis de serem capturadas em iscas PET e que, se forem instaladas as iscas bem preparadas, bem instaladas nesse período aqui de abril a julho, tem chances bem grandes de ter captura, tá? Bom, saindo então do Nordeste, do litoral do Nordeste brasileiro, a gente vai para o semiárido nordestino. Uma região completamente diferente, mas que está ainda na região Nordeste do Brasil. O bioma predominante na região do semiárido nordestino é o bioma da Caatinga. Clima quente, clima seco. Para vocês terem uma ideia, são 8 meses de seca na Caatinga e 4 meses de chuva. 2/3 do ano é uma seca, mas uma seca seca. Uma seca esturricada, essa seca de deserto. Por isso que é chamado de semiárido. É um dos locais mais áridos do Brasil, quiçá o mais árido do Brasil, a Caatinga nordestina. E sim, ocorrem abelhas sem ferrão por lá, e sim, ocorrem enxameações por lá. Tá? Inclusive, essa região, durante a chuva, é um dos biomas mais produtivos do Brasil em florada. Olha só que loucura. O bioma mais seco, mais inóspito do Brasil durante a região seca, se torna o bioma mais produtivo em floradas do Brasil durante a época de chuva. Pra vocês terem uma ideia, 1 metro quadrado da Caatinga, em época de chuva, pode chegar a produzir de 500 a 600 flores. 1 metro quadrado de Caatinga.
É muita flor. E são plantas que produzem muito néctar. Então essa região para apicultura é uma região muito boa. Essa região para a produção de mel das abelhas sem ferro é uma região muito boa. Uma das melhores do Brasil. Porque as abelhas, elas trabalham num ritmo de sobrevivência. Elas têm que sobreviver durante os meses mais secos. E é nesses 4 meses de chuva que elas têm a chance de coletar o que é preciso. Então, além delas coletarem muito néctar, porque as plantas nessa região oferecem muito néctar, elas estocam muito alimento. Porque elas vão precisar desse estoque para os períodos mais secos, mais quentes. Olha que interessante. Isso faz com que esse seja um dos biomas mais produtivos do Brasil em questão de mel, e um dos mais rentáveis para apicultura, por exemplo. As floradas na região da Caatinga, elas vão acontecer de janeiro a maio, e as enxameações, preferencialmente, de janeiro a março, estarão acontecendo na Caatinga. E uma espécie que eu gostaria de destacar aqui, presente no bioma da Caatinga, é a mandaçaia catingueira, né? A Melipona mandacaia, ou a mandaçaia pantaneira também, né? Pantaneira não, perdão, pantaneira está na região centro-oeste. É mandaçaia da Caatinga o nome. É a Melipona mandacaia. Muito criada no sertão nordestino, muito criada em cortiço, inclusive. Uma espécie extremamente adaptada à região da Caatinga, extremamente produtiva. Inclusive, ó, eu tenho até um livro sobre ela. Melipona mandacaia Smith. Olha só. A abelha da Caatinga do Velho Chico. Esse livro aqui, inclusive, é um livro muito bom. Muito bom esse livro. Explica tudo sobre a Melipona mandacaia. Depois vale a pena a leitura, tá? Principalmente para quem está aí em região de Mandacaia. Bom, e por fim a gente tem a última região que resta. A região mais produtiva do Brasil em flora, em fauna, em tudo que vocês podem imaginar. A região norte, mas a parte norte da região norte, tá? O bioma predominante dessa região é o bioma amazônico, floresta amazônica. Um clima úmido, um clima quente, florestas altas, extremamente densas e úmidas, árvores de grande porte, um bioma extremamente produtivo, extremamente biodiverso. Ele detém ali a maior quantidade de biodiversidade do mundo, o bioma amazônico. Do mundo. O maior rio em vazão de água e também, provavelmente, em comprimento, acho que perde para o rio Nilo só, do mundo, que é o rio Amazonas. Uma das regiões mais ricas no mundo. A mais rica em biodiversidade. Olha que loucura! E a gente tem o privilégio de ter aqui no nosso país a região amazônica. Na região amazônica, por ser um bioma muito produtivo, a gente tem pouco pontuado a época de enxameação. Como assim, Gabriel? Como tem plantas oferecendo recursos constantemente, a época de enxameação ela se prolonga por muito tempo. E ela pode acontecer, de fato, na floresta amazônica o ano todo para as espécies que ocorrem lá. Porque tem planta sempre produzindo recursos. Só que tem um período que tem uma maior produção de recursos pelas plantas, que seria o período de alta florada na floresta amazônica, e que, consequentemente, as abelhas estão enxameando mais, que é durante maio e dezembro. O pico de florada, então, da região amazônica durante maio a dezembro, e vai ter aí de setembro a dezembro o alto do seu índice de florada. As enxameações, consequentemente, ocorrerão então de setembro a dezembro para quem está na região amazônica. Um período muito próximo daqui da região sul-sudeste, como a gente viu, que tem mais ou menos algumas características semelhantes com a Mata Atlântica que ocorre aqui para a gente também, tá? Por isso que o período ele fica meio equiparado. As principais espécies aí para a região amazônica, quem está no Amazonas, quem está no Pará, quem está nessa região, tem aí uma das grandes alegrias da vida de meliponicultor, que é poder criar boca de renda, boca de ralo, nariz de anta, urussu beiço, urussu roxa, urussu boi, ixi, por aí vai. A lista é infinita das urussus, espécies altamente produtivas. Jupará, por exemplo, Melipona compressipes manausensis, abelha incrível. Abelha incrivelmente produtiva, quem está no norte do Brasil cria e cria com gosto, tá? Bom, entendido isso sobre as regiões, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que a gente viu acontecendo aqui em cada uma dessas regiões, a influência das floradas sobre as enxameações. Mas afinal, por que, Gabriel, as floradas influenciam as enxameações? Como eu disse para vocês no começo dessa live, se tem flor, tem alimento. Se tem alimento, tem abelha consumindo alimento. Tem colônia coletando alimento. Gente, a alimentação nas colônias de abelha sem ferrão, o néctar e o pólen que entram, eles são como se fossem combustíveis para o funcionamento da colônia.
O néctar, ele vai ser transformado em mel e vai virar um combustível para as operárias. Elas vão, com essa energia, construir a colônia. O pólen, ele na colônia é utilizado para alimentação das crias. Então ele vira um combustível para a geração de mais operárias. Quanto mais operárias estão sendo geradas e quanto mais energias operárias que tem dentro da colônia estão acumulando, estão adquirindo, mais essa colônia vai crescer. Ou seja, quanto mais alimento entra, mais a colônia se desenvolve, mais a colônia cresce, mais a colônia se torna uma colônia matriz. Você sabe o que é a colônia matriz? É uma colônia bem desenvolvida. É aquela colônia que tem ninho sobre ninho, que tem 2.000 gueiras na caixa racional. Está lotada de abelha, não tem mais espaço para nada. Essas colônias em ambiente natural, quando elas chegam no limite de desenvolvimento, como eu expliquei para vocês, elas não podem parar de se desenvolver. Uma colônia de abelha sem ferrão nunca para o seu desenvolvimento. É por isso mesmo que quando elas chegam no limite de desenvolvimento, elas precisam fazer o quê? Se multiplicar, se dividir. Como é que elas vão fazer para liberar espaço? Vai uma quantidade de operárias embora, vai uma princesa, né, junto com essas operárias, enche a ameação, leva um pouco de recurso, leva cera, leva mel, leva pólen. Então, ó, o número de operários diminui, os recursos diminuem, isso tudo vai liberando espaço para continuar o desenvolvimento. É assim que as abelhas sem ferrão se multiplicam, são as enxameações. E é por isso que o período de florada interfere tanto no período de enxameação. Se vocês perceberem, para todas as regiões que a gente falou, o período de enxameação, ou ele está dentro do período de florada, ou ele é um pouquinho depois do início do período de florada. Por quê? Justamente porque as colônias dependem dessa florada para crescer, para se desenvolver e, consequentemente, para conseguir enxamear. É por isso que as floradas interferem tanto nas enxameações. E é por isso que é importante, importantíssimo, você que está na região centro-oeste, na região norte, na região nordeste, no litoral da região sudeste, na região sul, no litoral do nordeste, entender quando está ocorrendo as floradas na sua região. Porque assim você sabe quando ocorrem as enxameações. E não corre o risco de você instalar uma isca na região nordeste, no semiárido nordestino, por exemplo, no mês de dezembro, no mês de setembro, e esperar uma captura. Como a gente viu, as enxameações lá ocorrem de abril a julho. Olha que loucura! É totalmente contrário. Totalmente o contrário do que a gente está acostumado aqui na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, que são biomas produtivos, úmidos. Os biomas secos, Cerrado e Caatinga, se comportam de forma diferente. A enxameação acontece no inverso. À medida que Mata Atlântica e a Amazônia estão enxameando de setembro a fevereiro, Caatinga e Cerrado estão enxameando de março a julho, agosto. É o contrário. É muito interessante perceber isso. Então, se a gente resumindo, né? Se a gente entende que é o contrário, é só se preparar de forma diferente. Então, se você está na porção centro-oeste, na porção nordeste, na Caatinga, se prepare como o pessoal do sudeste e do norte lá se prepara aqui nos meses de setembro, no mês de março, no mês de abril, no mês de fevereiro até, antecipando um pouquinho, para você pegar todo o período. Então a gente vai estar começando a temporada agora, vocês quando a gente está terminando a temporada, vocês estão iniciando. Entendeu? Bom, mas de qualquer forma, independente do local que você tá, independente do bioma que você tem, você precisa saber como aproveitar 100% da próxima temporada de captura que vai ocorrer na sua região, independente de quando vai ocorrer. Aqui eu estou falando para o Brasil inteiro, não estou citando só Sudeste, não estou citando só Sul, não estou citando só o Norte, estou falando do Brasil inteiro. Eu vou te mostrar agora alguns passos para você aproveitar 100% da próxima temporada de capturas que vai acontecer na sua região, beleza? Portanto, se você ainda não separou caderno e caneta, separa agora, que vai ser muito importante que você anote esses conteúdos que a gente vai passar aqui para você. Fechou? Eu acho que voltou agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só me confirme aí se voltou. Acho que travou de novo, galera. Tá travando pra caramba a internet aqui hoje. Acho que agora voltou. Voltou? Tá aparecendo aí? Imagem, som, tá chegando? Deixa eu ver aqui. Ah, e voltou. Acho que voltou.
Bom, vou seguir então. Qualquer coisa, vocês me avisem nos comentários, tá? Bom, como eu estava dizendo, vou mostrar agora como aproveitar 100% da próxima temporada de capturas. Vocês já separaram a caderno e caneta que eu pedi? Eu dei tempo aí, travou, teve um monte de problema. Na verdade, é a terceira hora que trava, mas a gente vai conseguir terminar. Vou conseguir passar agora justamente o melhor, a cereja do bolo para vocês aqui, que é a parte mais importante. A gente vai começar agora, tá? Caderno e caneta separado, o pessoal tá animado nos comentários. Então, bora lá. Bom, passo simples para aproveitar 100% da próxima temporada de capturas da sua região, independente de quando for começar, tá? Primeiro passo, antecipe o preparo das iscas ideais. Antecipa. Gente, não tem como, e isso eu vejo que acontece bastante, tá? Os meliponicultores deixam... Ixi, eu tô molhando todo o meu livro aqui. Vou deixar aqui, ó. Os meliponicultores deixam para preparar as iscas no meio da temporada produtiva. No meio da temporada de enxameação. O que acontece? Nunca dá para produzir uma quantidade boa de isca para atender a matemática por trás das iscas que capturam mais, que é a grande quantidade e variedade de iscas, né, que eu chamo de abrir o leque das capturas, a gente já vai comentar sobre isso. Não dá tempo. Se você começa na metade da temporada, você tem só metade da temporada para preparar as iscas e instalar. Vai ter só metade dos resultados. Então, antecipe o preparo das iscas ideais. E quando eu digo as iscas ideais, são as iscas que utilizam a ciência por trás das iscas de sucesso, que muda de região para região. Tem que ser a melhor isca para o clima da sua região. Se você está numa região muito quente, você tem que se atentar a uma boa termorregulação da sua isca. Um bom material termorregulador e um isolante térmico para calor excessivo, talvez. Se você está numa região muito fria, um isolante térmico para manter o calor no interior da isca. O plástico bolha é um exemplo. Isso muda de região para região. Uma região muito úmida, eu não aconselho que a boca da isca seja feita no meio, né? Como alguns modelos de iscas a gente vê pela internet. A entrada é no meio da isca e fica o fundo fechado aqui com a tampinha da garrafa PET. O que acontece? Acumula água. A região é úmida. A gente tem que fazer a entrada embaixo para permitir o escoamento de água. E pelo amor de Deus, antes que vocês perguntem, já tem até alguém que perguntou aí, furo em garrafa PET. Não se faz nem em região seca. Não há necessidade. Mas quem está em região úmida e quer inventar de furar a garrafa PET, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É um desserviço para sua captura. Um desserviço. Eu já falei várias vezes sobre furo. Eu não vou me atentar me prolongar mais uma vez para explicar os malefícios, os benefícios, que na minha opinião não existe nenhum, dos furos em garrafa PET, tá? Então só vou dizer que se você está em uma região úmida, não coloque furos no topo da sua garrafa PET. Você vai acabar com a sua isca ensopada, tá? Lembrando, além de ser uma isca boa para o clima da sua região, e principalmente tem que ser uma isca boa para as espécies que estão ocorrendo na sua região. Bionomia de nidificação de abelha sem ferrão. A ciência traz para a gente. A gente aqui do projeto traduz essas informações e coloca para vocês de forma facilitada. Aqui eu estou trazendo um exemplo. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Mas ao fim dessa aula eu vou explicar sobre uma novidade que nós vamos abrir aqui no Projeto Abelha no Mundo Afora, que vai trazer toda a base de conteúdo científico sobre captura de sucesso. Tá? Um exemplo para vocês sobre bionomia de nidificação de abelha sem ferrão. Bugia, Melipona mondori. Melhor isca para capturar bugia. Se você está na região sudeste, no litoral do sudeste, dentre as espécies que ocorrem aqui no litoral do sudeste, a bugia é uma das grandes estrelas. É uma das preferidas, mais criadas entre os meliponicultores e também as mais desejadas. Consequentemente, o valor sobe. Uma colônia de bugia legalizada aqui para gente é R$600. 550 barato, 650 normal, já vi gente vendendo a 700. Colônia forte de bugia. E vende. Vende. É uma espécie que muitas pessoas estão atrás. Imagina se você consegue capturar bugia. Só que quando eu falo de captura de bugia, a grande maioria de pessoas chega no canal falando, mas isso é impossível. Isso é lorota. Isso aí é conversa, isso aí não funciona. Isso aí é historinha. Mas se você for olhar o conhecimento, a aplicação prática que essas pessoas que estão reclamando estão colocando em prática,
Não segue nem ciência, não segue nem matemática, não segue nada. Segue o achismo da mãe Joana, de alguém que falou que dá certo e que ótimo. Alguém que está no centro-oeste, região de Cerrado, uma temporada de enxameação totalmente diferente do sudeste, do norte, do sul, e explicou que para aquela região, mas ele não disse isso, explicou que a melhor isca de todas é a isca feita com garrafa de ouro enterrada depois de 7 dias do benzimento do padre, que foi feito com folhas de louro e folhas de alecrim do campo. Essa isca, depois que você desenterra ela de 7 dias enterrada depois do benzimento, você tem que enrolar ela com o papiro sagrado e depois instalar ela na pessegueira sagrada do alvorecer divino. É cada uma que inventa, isso foi só um exemplo, é claro, foi muito exagerado, mas foi só um exemplo. É cada uma que inventa, mas é uma coisa, só para vocês terem uma ideia, esse exemplo faz muito sentido, é uma coisa tão específica para aquela região que não funciona em nenhuma outra. Eu expliquei para vocês que existem 6 diferentes regiões no Brasil e que em cada uma delas as enxameações se comportam de forma diferente. Como é que você vai pegar um conhecimento de um meliponicultor que está lá no Nordeste, no semiárido, e vai aplicar no Sudeste achando que você vai ter resultado com as suas abelhas, que são totalmente diferentes das de lá, com as suas capturas? Rinite está atacando. Que são totalmente diferentes das de lá. Porque tem um período de enxameação diferente, porque tem plantas diferentes. Não vai. Por isso a gente precisa entender o que a ciência traz pra gente. Eu expliquei sobre as 6 regiões, aquilo lá já foi ciência. Aquilo foi retirado com base em pesquisa científica para vocês entenderem as diferenças. A ciência nos mostra o que é correto. Entendendo o que a ciência nos diz sobre os hábitos de nidificação da bugia da Melipona mondri, uma isca de 2, 3 litros já não funcionaria. Olha que interessante. Para a gente entender a melhor espécie, a melhor tipo de isca para as espécies da região, a gente tem que entender a bionomia das espécies da região. No caso específico da bugia. A bugia, segundo a pesquisa de bionomia de nidificação dela, que é uma pesquisa que eu abri recentemente, dizia que ela dá preferência para árvores que têm um diâmetro de altura de peito, né, que é o diâmetro do tronco da árvore na altura do nosso peito, de pelo menos 50 centímetros, ou seja, árvores grandes. A bugia, ela procurou ocos de no mínimo 6 litros para construir seus ninhos. Não tinha nenhum ninho de bugia natural encontrado nessa pesquisa que estava em ocos menores do que 6 litros. Ou seja, isca de menor do que 5, 6 litros abomina. E o mais importante, olha só, as bugias não estavam instaladas em alturas menores do que 3 metros. Não foram encontradas bugias em alturas menores do que 3 metros nas pesquisas. De 3 a 5 metros de altura os ninhos estavam alocados. Se você quer capturar bugia e você não prepara uma isca com mais de 6 litros, não instala essa isca a 3 metros de altura, e não instala essa isca em uma árvore que tenha 50 centímetros de diâmetro de altura de peito, como é que você espera capturar uma bugia? É óbvio que você não vai capturar. É óbvio que a pessoa que chega no canal e fala que eu tô falando de captura de bugia, captura de rufivência, fala, mas isso é lorota, isso não funciona. Porque justamente não vai funcionar porque não tem o conhecimento que a ciência nos traz. Gente, teve um aluno, acho que da turma 12 ou 13, capturou Melipona rufiventris, uruçu amarelo do Planalto Central, uma espécie ameaçada de extinção, em uma isca lá no interior de São Paulo. Acho que acho que no interior de São Paulo, foi no Mato Grosso, região centro-oeste. Capturou. Você vê ali a entradinha de madeira. Uma dos pulos do gato que ele usou foi a entrada de casca de árvore, tronco de pequizeiro. E aí quando eu fui olhar a bionomia dessa espécie, aonde que ela constrói ninho? Quase que 80% dos ninhos foram encontrados onde? Pequizeiro. Gente, nada é por acaso. Nada na meliponicultura é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um porém, tudo tem um por trás, um conhecimento que levou aquilo. Quando a gente entende isso, a gente trabalha com a ciência ao nosso favor. Os resultados são mais potentes. Por isso que eu digo que a gente precisa entender qual é a melhor isca para capturarmos as espécies da nossa região, porque qualquer isca não funciona. Qualquer isca para você não vai funcionar.
O tipo de isca muda. O tamanho da isca vai variar. A entrada da isca, a termorregulação que você usa varia de região para região. Então é importante preparar a isca seguindo o que as abelhas da sua região estão precisando, o que o clima da sua região pede, para que você, na sua região, tenha resultados de sucesso, tá? Segundo passo, não espere o pico de enxameação para instalar suas iscas. Não espera. Eu vejo muito meliponicultor e até alguns alunos. Eu vejo muito meliponicultor esperando o momento para instalar isca. Gente, não dá para esperar. Não tem como esperar, não é. A gente não pode esperar. Se até fora do período de enxameação acontecem capturas, por que a gente vai ficar guardando uma isca? Eu falo para os alunos, a gente está criando uma consciência nos nossos alunos, agora sim, agora mudou. Agora eu percebi que nas comunidades está diferente. Mas a gente criou essa consciência nos alunos. A única isca que não captura é a isca que não é instalada. Os alunos entenderam isso, eles instalam isca até no inverno e capturam. É impressionante, eles capturam. Usando a ciência, usando os conhecimentos do programa Ciência por trás das iscas que capturam mais. Porque a isca que não captura é a isca que não está instalada. Então não espera o pico de enxameação, instala antes. E se o pico de enxameação na sua região, aqui região sudeste, litoral do sudeste, acontece em setembro, outubro, agora é o momento de instalar. Como eu disse no começo dessa live, agora, para muitas das regiões do Brasil, com exceção das regiões mais secas, centro-oeste, semiárido nordestino, agora é o momento de começar a instalação. Porque a gente está na bordinha de uma nova temporada de capturas. Tá? Entendido isso, terceiro passo. Instalações estratégicas são o segredo, galera. Instalar em qualquer lugar não tá com nada. Instalações estratégicas são o segredo. Fica de olho na altura. Lembra que eu falei da bugia? Fica de olho na altura. De olho no substrato que você usa. Se é árvore de grande porte, se é árvore de pequeno porte, se é bifurcação. Ou se não é nem árvore, se você está em um centro urbano, vai instalar no muro do centro urbano. Vai instalar em caixa de luz. Em bloco de cimento de muro. Em caixas de correio. Fica de olho no substrato. O substrato que as abelhas da sua região estão usando para a construção de ninho. Se você está numa região urbana, faz um levantamento. A maioria das colônias que você encontrou estão instaladas aonde? Está numa árvore? Está num bloco de muro? Está numa caixa de correio? O que for mais utilizado é o que você vai instalar suas iscas. No caso de meio natural, a árvore que está sendo mais utilizada é a que você vai instalar suas iscas. O tamanho de árvore mais utilizado é o que você vai instalar suas iscas. Gente, um exemplo claro disso, Gonçalves, sul de Minas Gerais, a gente faz uma consultoria lá. Todas as colônias de abelhas sem ferrão encontradas. E olha que a gente achou Guaraipo Negra, achamos Mandaçaia, MQA. Todas as colônias encontradas, nidificadas naturalmente, foi mais de 5, 6 que a gente achou. Guaraipo MQA, hein? Espécies difíceis de serem encontradas e difíceis de serem mantidas. Elas estavam nidificadas em um tipo de árvore só, uma espécie, chamada popularmente na região de canjarana, ou cajarana. É uma planta parente do cedro, muito semelhante ao cedro, madeira de lei, muito usada na região, inclusive até hoje. Todas as colônias instaladas nessa árvore, especificamente. Vai me dizer que não tem como a gente usar o conhecimento da bionomia de nidificação. Isso não acontece por acaso. Não é aleatória a escolha das abelhas. Existe um porquê. Existe um porém. Existe um conhecimento por trás que vai fazer com que a gente entenda e consiga utilizar esse comportamento ao nosso favor. Como usar nessa região? Se ela está instalando ninho só na canjarana, é na canjarana que eu vou instalar as minhas iscas. Obedecendo o tamanho para as espécies que estão ocorrendo na região, a altura que elas procuram. Lá é tudo baixinho. Ó. Lá no sudeste, ali em Gonçalves, sul de Minas, onde está ali essas canjaranas, a Guaraipa e Mandaçaia MQA, tudo baixinho instalado. A partir de 30 centímetros está no máximo 1,5 metro. As iscas eu vou instalar onde? Tudo nessa altura. Tudo na canjarana. Além disso, os ocos, tudo acima de 3, 4 litros. Qual que é o tamanho que eu vou escolher? 5 litros. Já tenho a isca perfeita para aquela região. Vocês entenderam? Isso é muito importante.
Tá? Quarto passo, um bom atrativo e uma boa aplicação. Galera, eu vejo muitas pessoas ficam reinstalando as iscas porque não funcionou, reaplicando atrativo porque não funcionou. Reaplicar atrativo, gente, é tipo furo na isca. Não funciona. Se o atrativo não funciona da primeira vez, tem dois motivos. Ou o atrativo é ruim, ou a região, a instalação, a isca é ruim. Não existe outro porquê. Se você está instalando a sua isca no momento de enxameação, passa um atrativo bom, ele dura um mês. E um mês é tempo suficiente para você ter capturado. Se a instalação foi estratégica, a isca foi bem preparada, tá no período certo, na região certa, batata. Um mês já é tempo de captura. Se não capturou, o atrativo que não está sendo eficiente ou o local não está sendo bacana, a isca não está sendo bacana, tem que reaver alguma coisa. Tá bom? Então, bom atrativo faz diferença sim. Quinto passo, abra o leque das capturas. Eu falo isso para os alunos direto, os alunos já estão de saco cheio de ouvir isso. Mas, faz sentido. E dá resultado, porque os alunos são cheios de resultado de captura. Se não desse resultado falar disso, eles não estavam cheios de resultado de captura. Abra o leque das capturas. É simples, é matemática. Essa é e sempre foi a maior estratégia para as capturas de sucesso, gente. Abra o leque das capturas. Instale muitos locais diferentes, muitas iscas. Prepare muita quantidade de isca, de vários tamanhos, de vários modelos diferentes. A espécie da sua região pede uma coisa, prepara aquilo, mas não fica limitado só naquilo. Prepara todo o resto também. Abra o leque das capturas. Aqui a gente já saiu da ciência, a gente está falando da matemática. Matemática no sentido de probabilidade. Para a probabilidade trabalhar ao seu favor, tem que ter muitas variáveis. A ciência tem que ser aplicada, mas a matemática junto. Porque se você prepara uma isca só, adequando a ciência, e instala em um local só, você vai ter uma mísera chance de captura. A matemática precisa estar junto. Precisa dar uma variadinha. Precisa procurar outros locais. A probabilidade tem que trabalhar junto também. Então, prepara muitas iscas de muitos tamanhos. Prepara iscas com diversas entradas. Instala em diversos locais. Abra o leque das capturas, beleza? Sexto passo, nunca reaplique o atrativo, como eu falei. Eu dei um exemplo, mas é um passo importante para aproveitar bem uma temporada de captura. Nunca reaplique o atrativo. Encare a reaplicação do atrativo como um erro na sua instalação ou na sua isca. Tá? Porque se não capturou, ou o atrativo que está ruim, ou a isca que está ruim, ou a instalação que está ruim. Nunca é falta de atrativo. Nunca é, eu vou ter que reaplicar porque acho que não foi o suficiente. Não é. Não é. Na maioria das vezes, não é isso. Na maioria das vezes, a falta de captura não é a falta de atrativo. A falta da reaplicação do atrativo. É alguma coisa que está ruim. Alguma coisa que está errada, que tem que ser modificada para você ter resultados. Encare essa necessidade de reaplicar o atrativo como uma chance de mudar algum problema na sua isca, na sua instalação, para ter resultado de sucesso. E mude. Reinstala, testa uma outra coisa. Mas não reaplica atrativo, tá bom? Sétimo e último passo, o mais importante, não dependa da sorte. Galera, vocês perceberam que ter captura de sucesso, capturar de fato, com sucesso, muitas espécies, muitas iscas na região que você está, não é uma questão de sorte? A gente aprendeu que as estações do ano interferem nas enxameações por região. A gente aprendeu que a bionomia de identificação de cada espécie mostra pra gente exatamente qual isca fazer, de qual tamanho, em qual altura instalar, em qual árvore instalar. A gente entendeu que a probabilidade é um fator primordial para quem quer ter capturas. Se fosse a sorte, se fosse uma questão de sorte ter captura, a ciência e a matemática não iriam interferir nos resultados que a gente tem com as capturas. Se fosse realmente sorte, aplicar um conhecimento científico na captura e ter mais resultados, ou um resultado de sucesso por conta disso, não aconteceria. Porque é sorte. Se é sorte, nada pode mudar.
Uma máquina caça-níquel funciona com base na sorte. Você só ganha alguma coisa com base na sorte. Tem jogos que você só ganha com base na sorte. Mas captura não tá nem de perto, nem próximo de depender da sorte para acontecer. Captura é ciência, é matemática, é probabilidade. Não é sorte. Porque se fosse sorte, a gente não teria um monte de aluno com resultado de sucesso depois de aplicar o conhecimento por trás das iscas que capturam mais. E sabendo disso, eu quero fazer um convite para vocês. A gente está organizando uma novidade para vocês que estão acompanhando aqui o canal Aprendendo Mundo Afora. Já chegou o momento da gente ter essa novidade em prática acontecendo. A gente preparou um programa de especialização. Não é uma especialização. A gente preparou um programa para quem quer ter captura de sucesso. Essa é a palavra. Um programa para quem quer ter capturas de sucesso. Um programa para quem quer deixar de lado as capturas, as iscas que só capturam aranha, formiga, só captura vento, essas que só capturam experiência. E transformar as suas tentativas de captura em capturas efetivas, de sucesso, de várias espécies diferentes em grande número. Botar um ponto final de uma vez por todas nessas iscas que não te trazem resultados. Para você ter uma nova realidade com as suas capturas de abelha sem ferrão. Não dependendo de compra de colônias raras, porque você vai capturar as espécies. Não dependendo de compra de colônias para ampliar o seu plantel, porque você vai capturar as colônias necessárias para ampliar o seu plantel. Já estava na hora do projeto Abelhando o Mundo Afora disponibilizar um conteúdo nesse sentido. E nós criamos esse conteúdo. Esse conteúdo, por enquanto, é um conteúdo surpresa. Mas eu já preciso adiantar para vocês. A condição a que este conteúdo todo, um conteúdo de meses de pesquisa científica, estará disponível para vocês, é uma quantia irrisória. Uma oportunidade única, inovadora e exclusiva. Essas são as 3 palavras que descrevem perfeitamente a oportunidade que vai ser disponibilizada para vocês. E para quem está interessado em botar um basta de uma vez por todas nesse insucesso com as capturas, para ter capturas de sucesso de fato, para usar de fato a ciência e a matemática, a probabilidade por trás das iscas que capturam mais, em grande número, várias espécies diferentes, espécies raras, a gente preparou um grupo. Para você que está interessado nisso, a gente tem um grupo especial no WhatsApp. Um grupo onde a gente vai explicar mais sobre essa oportunidade, sobre essa condição exclusiva e inovadora que a gente vai abrir aqui no projeto Abelhando o Mundo Afora. Gente, nunca isso foi disponibilizado antes para vocês. Nunca. É novo. 100% novo. Ninguém que está aqui assistindo essa aula agora sabe do que a gente vai disponibilizar. Então eu espero que vocês estejam dentro desse grupo, que o link está aí nos comentários, no WhatsApp, está na descrição, para mudar de uma vez por todas os seus resultados com capturas. Para que você possa sair dessa temporada com o seu meliponário pronto, sem que você tenha que ter investido em colônia. Para que você possa sair dessa temporada com as suas capturas feitas, de várias espécies diferentes. Sabe aquela mandaçaia que você sonha em capturar? Pois bem, é com isso aí que você vai conseguir. Sabe aquelas jataís que você tem ali na sua casa e nunca conseguiu capturar? Pois bem, é dentro desse grupo aí que você vai saber como conseguir as capturas dessas jataís. Sabe aquela bugia que todo mundo fala que você não consegue capturar, que não tem como capturar? Pois bem, é por dentro deste grupo aí que você vai entender qual é o conteúdo, o direcionamento que você vai utilizar para conseguir isso. O que fez com que os meus alunos capturassem e que vocês terão disponível para vocês acessarem também, por uma condição nunca antes feita na história do projeto Abelhando o Mundo Afora. Não deixe o seu sonho de ter capturas de sucesso ou de algumas espécies diferentes, raras de abelha sem ferrão, seja esquecido. Agora é o momento de você mudar a realidade das suas capturas. Por isso eu espero que você entre neste grupo. Eu quero te ver lá dentro para te explicar mais sobre essa probabilidade, essa possibilidade, para te explicar mais sobre essa condição especial. Tá bom? Então clica no link aí que está disponível nos comentários e entra para o grupo de interessados em aprender e entender mais sobre essa condição e, consequentemente, aprender toda a ciência e a matemática por trás das iscas que capturam mais, as iscas que capturam com sucesso, e deixar de uma vez por todas de lado essas iscas que só trazem dor de cabeça para a gente. Aranhas, formigas,
só vento capturado, nada de captura, essas que tem que ficar reaplicando atrativo, tchau. Basta. Não queremos mais essas iscas. E é dentro desse grupo que a gente vai dar tchau para elas de uma vez por todas, tá bom? Por isso eu vejo cada um de vocês por lá também. E olha, como o nosso tempo tá meio apertado hoje, eu quero agradecer aqui a presença e participação de cada um de vocês. Clica no link que tá nos comentários, clica no link que tá na descrição, que eu te vejo dentro do grupo de super interessados na condição única e exclusiva de capturar com sucesso as suas colônias de abelhas nativas sem ferrão com uma coisa inovadora nunca antes feita na história da abelha no mundo afora. Tá bom? Espero que vocês estejam curiosos, espero ver vocês lá dentro. Um grande abraço, pessoal que acompanha essa live até agora no YouTube. Muito obrigado pela participação e até o grupo, pessoal. Fui!